Pessoal, letra H aí agora. Nesse limite aqui, né, se você substituir o x por 2, em cima vai dar 2 vezes 2 é 4, e embaixo vai dar 2 menos 2 vai dar zero, ou seja, vai dar raiz de zero. Então aqui é um cuidado inicial, ele é necessário pelo seguinte, como se trata da parte de baixo de uma raiz quadrada, porque aqui não tem nada, é a mesma coisa que é uma raiz quadrada, você tem a parte de dentro dela se aproximando de zero. Se ela se aproxima de zero, você tem que se certificar de que ela se aproxima de zero por valores maiores do que zero, ou seja, por valores positivos. Vamos observar aqui o seguinte, olha só, 2 menos x. Pensando no domínio da função, né? Eu tenho constantemente falado com vocês sobre a ideia de domínio da função, que é uma ideia muito importante sempre que a gente está trabalhando com funções aí. Então, como a gente tem uma raiz quadrada, o que está aqui dentro não pode ser negativo, ou seja, o 2 menos x não pode ser negativo. Além disso, como 2 menos x está no denominador, 2 menos x também não pode ser igual a zero. Isso quer dizer que o 2 menos x, né, se ele não pode ser negativo, se ele não pode ser igual a zero, quer dizer que ele tem que ser positivo, ou seja, quer dizer que ele tem que ser maior do que zero. Então, menos x, vou passar o 2 para cá, vai ser maior do que menos 2. Vou multiplicar isso aqui por um valor negativo, por menos 1, né? Então, quer dizer que x tem que ser menor do que 2. Quando a gente multiplica por valor negativo, esse sinal se inverte. Então, o domínio dessa função diz que eu posso usar para ela qualquer valor real, desde que o valor de x seja menor do que 2. Tá, beleza. Então, olha só, como o x tende a 2, então isso aqui leva a gente a pensar em limites laterais. Então, eu vou pegar o limite da minha função, vou escrever f de x, para não ter que ficar repetindo essa função toda hora. Para x tendendo a 2 pela esquerda e limite da minha função quando x tende a 2 pela direita, beleza? Aqui o que eu vou poder concluir? Eu já vou poder concluir que esse limite aqui não existe. Por quê? Porque nele está trabalhando-se com valor de x que são maiores do que 2. Só que o meu domínio já diz que a gente só aceita para essa função valores de x menores do que 2, né? Então, ele não aceita o limite à direita. Agora, se x tende à esquerda, ele aceita. Mas se eu colocar o 2 no lugar do x, aqui vai dar 4 sobre raiz de zero. Mas, com certeza, como o x é menor do que 2, menor do que 2, eu estou respeitando o domínio, quer dizer que aqui dentro, com certeza, vai ser positivo. Vamos só testar um valor para vocês verem. Menor do que 2, vou pensar, por exemplo, menor do que 2, vou pensar 1. Se eu colocar 1 aqui, 2 menos 1 dá 1, positivo, beleza? Então eu posso dizer que isso aqui vai dar 4, né? Embaixo, raiz de zero aqui é zero, né? Com certeza aqui vai ser positivo, porque aqui é positivo. E se deu uma fração com a parte de baixo tendendo a zero, isso aqui é infinito. Como aqui em cima é positivo, embaixo é positivo, positivo dividido por positivo vai dar positivo. Mas voltando à letra H, ela pediu para calcular o limite com x tendendo a 2. O x tendendo a 2 só existe se os limites laterais forem iguais. Como esse aqui não existe e esse é mais infinito, ou seja, como eles não são iguais, então a letra H a gente vai falar que ela não existe aí, por conta dessa questão do limite lateral aí, beleza? Letra I, essa aqui, se você substituir o x por 2, aqui vai dar 3 sobre 0, certo? Então não teve problema de ter uma raiz quadrada com zero dentro. Mas se o denominador é zero, então eu já sei que a resposta aqui é infinito. Só que para falar sobre o sinal aqui, eu preciso saber sobre esse sinal aqui. E eu não posso garantir nada aqui, então eu tenho que fazer limite lateral. Então eu vou fazer o limite dessa função quando x tende a 2 pela esquerda e vou fazer o limite dessa função quando x tende a 2 pela direita. Direita, que é mais. Substituindo x por 2 nessa função, sempre vai dar 3 sobre 0. Sempre vai dar 3 sobre 0. A questão é o sinal dessa aproximação aqui embaixo. Vamos pensar, por exemplo, um valor de x menor do que 2, 1. Se eu colocar 1 aqui no lugar do x, vai ficar 1 menos 2, vai dar menos 1, vai dar um resultado negativo. Se eu pegar um valor maior do que 2, maior do que 2, por exemplo, 3, e colocar o 3 aqui, vai dar 3 menos 2, vai dar 1, já está dando um resultado o quê? Positivo. Isso quer dizer que a esquerda vai dar, como deu zero embaixo, é infinito.
Mas aqui, ó, mais com menos aqui, ó, vai dar menos infinito. Embaixo a mesma coisa, vai dar infinito, só que a parte de cima é positiva, a parte de baixo é positiva, positivo com positivo dá mais infinito. Só que, mais uma vez, esse limite aqui, como tem os limites laterais diferentes, então eu posso falar que esse limite aqui, ó, não existe esse limite da letra I, porque deu limite lateral diferente aí, beleza? Letra J. Aqui, ó, letra J. Então, letra J eu vou colocar aqui, vou substituir o x por menos 3. Substituindo o x por menos 3 nessa função aqui, ó, em cima vai dar menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Embaixo, menos 3 mais 3 vai dar 0. Então é aquilo de novo, ó, já sei que isso é infinito, só que eu preciso afirmar alguma coisa sobre esse sinal. Só que x mais 3 eu não posso falar que é sempre positivo ou sempre negativo, então aí obrigatoriamente eu vou ter que calcular limite lateral para essa função, com x tendendo a menos 3 pela esquerda e com x tendendo a menos 3 pela direita, beleza? Se eu substituir o menos 3 nessa função, sempre vai dar menos 2 sobre 0. A questão é o sinal aqui, ó. Pensa um valor menor do que menos 3. Por exemplo, menos 4. Se eu colocar menos 4 aqui, ó, menos 4 mais 3 vai dar menos 1, ou seja, um valor negativo. Pensa um valor maior do que menos 3, menos 2. Se eu colocar menos 2 aqui no lugar do x, menos 2 mais 3 já vai dar 1, está dando um resultado positivo aqui, ó. Então, aqui deu menos com menos, deu mais, mais infinito. Menos com mais deu menos, menos infinito. Mais uma vez, como os limites laterais foram diferentes, então o limite aqui, ó, não existe. O limite só existe se os limites laterais forem iguais, beleza? Letra K, que é essa aqui, né? Então, vamos fazer a letra K aqui, ó, vou colocar ela aqui. Vou substituir o valor de x por 2. Quando eu substituo o valor de x por 2 aqui na minha função, em cima vai dar 2 vezes 2, 4, menos 2 ao quadrado, que é 4. Embaixo, 2 ao quadrado, que é 4. 2 vezes menos 4, que é menos 8, mais 4. Ou seja, 0 sobre 0. Então, deu uma indeterminação. Então, eu vou pegar essa fração aqui, vou colocar ela aqui embaixo e vou trabalhar essa função para tentar resolver o meu problema, né? Aí aqui é aquele contexto que eu falei que você não precisa ficar repetindo a palavra limite. Opa, deixa eu só trocar aqui, porque não é 2x ao quadrado não, que é só 2x, ó. Então deixa eu só trocar aqui, que é 2x menos x ao quadrado. A parte de cima, né, eu posso simplesmente colocar o x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, aqui vai ficar 2 menos x, ó. Na parte de baixo, para se tratar de uma função de segundo grau, você pode usar mais de uma alternativa. Aqui é o seguinte, ó, se for usar Brio-Ruffini, só lembrar o seguinte, como o 2 zerou a parte de baixo, quer dizer que a parte de baixo vai ser x menos 2 vezes alguma coisa, ó. E se você quiser o Brio-Ruffini para encontrar essa alguma coisa, você faz o Brio-Ruffini. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer o Brio-Ruffini. Eu vou colocar o 2, que é o valor que eu estou usando aqui em cima, que zerou. 2, né? Vou pegar os coeficientes. Quem acompanha o x ao quadrado aqui é 1. Quem acompanha o x aqui é o menos 4. E o termo independente aqui que é o 4. Desce 1 e faz 2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Elimina o 0. Como aqui era um polinômio de grau 2, o que vai sobrar aqui dentro é um polinômio de grau 1. Que é o x, 1x, né? Menos 2 aqui, ó. Tá aqui 1x menos 2, ó. Certo? Aqui observa o seguinte, ó. Na hora de simplificar. Esse 2 menos x e x menos 2 é a mesma coisa com o sinal trocado, ó. Se você até quiser, você pode fazer o seguinte, ó. Para colocar isso aqui como x menos 2, você pode colocar assim, ó. Menos x vezes x menos 2, ó. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Né? Você pode fazer isso aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 2. Ó. Aí você vai ter o x menos 2 em cima e embaixo. O que eu fiz? Eu troquei o sinal disso aqui, troquei o sinal disso. Se eu troquei o sinal dos dois, eu mantive o resultado anterior. E aí você cancela esse com esse. Mas se não quiser fazer isso, você vem aqui e faz o seguinte, ó. 2 menos x e x menos 2 é a mesma coisa com o sinal trocado. Então a simplificação dos dois vai dar menos 1. Aí menos 1 vezes x vai dar menos x, né?
Então, você que vê aí a forma que vai fazer que acha mais fácil. Então, eu vou voltar com a palavra limite. Em cima sobrou menos x. E embaixo sobrou x menos 2 com x tendendo a 2. Beleza? Nessa fração agora eu vou substituir o x por 2. Quando eu substituo o x por 2, em cima vai ficar menos 2. E embaixo vai dar 0. Como eu não sei nada a respeito desse sinal aqui, só sei que se deu 0 embaixo, a resposta é infinito. Mas eu preciso definir se é mais ou menos infinito. Para isso eu preciso saber esse sinal. Então eu vou calcular o limite lateral quando x tende a 2 pela esquerda e quando x tende a 2 pela direita. Aqui eu vou colocar f de x para não ter que ficar repetindo isso aqui, ó. F de x. Só que nessa fração, se eu substituo x por 2, vai dar menos 2 sobre 0 e menos 2 sobre 0. A questão aqui é a seguinte, ó, pensa um valor menor do que 2, 1. Se eu colocar 1 aqui embaixo, 1 menos 2 é menos 1. Se eu pegar um valor maior do que 2, por exemplo, 3, e colocar 3 aqui embaixo, 3 menos 2 é 1, já vai dar um resultado positivo. Ou seja, aqui, ó, menos com menos, mais infinito, à esquerda, né? Menos com mais vai ficar menos infinito, à direita. Como deu limite lateral diferente, quer dizer que esse limite não existe. Então, na verdade, você vai poder voltar aqui no início, né? Que é a letra K, e falar que esse limite não existe. Então, letra K não existe porque lá embaixo, na resolução desses limites laterais, eles deram um resultado diferente aí.